Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Paula e essa aqui é a Olivia, que está no Cio. E hoje nós teremos o primeiro vídeo desse canal. O meu principal objetivo aqui é mostrar um pouquinho da minha rotina saudável. Então nós teremos muitas dicas, muitos treinos, receitas, bons hábitos, que aqui seja uma forma da gente poder se inspirar a ter disciplina, motivação, né, Olivia? Tá prestando atenção? Então, eu decidi mostrar nesse primeiro vídeo um pouquinho das preparações que eu realizo para eu poder me organizar na preparação das comidas da semana. Vamos lá? Essas duas bacias aqui, eu encho elas com água e diluo um pouquinho com água sanitária mesmo. Dou uma mexidinha. E aí coloco os meus legumes aqui. Deixo uns 15, 20 minutos. Deixo um tempo, não tem um tempo específico, só o suficiente mesmo pra fazer toda essa higienização. Ver se vai caber tudo. Se faltar um pouquinho de água também é só repor. Brócolis, eu já gosto de deixar eles no formato aqui de árvore, né? Eu tiro essa parte mais fibrosa e coloco aqui também pra desinfetar, né? Tirar todos os bichinhos. Olha que lindo, meninas. Vê se não vale a pena tirar um tempinho, se dedicar, higienizar as frutas e verduras e já deixar tudo organizado, fica tão colorido. Eu acho isso aqui muito lindo. Então aqui, né, tem alguns legumes, por exemplo, a cenoura, a beterraba, o chuchu, a batata também, que eu consumo sem a casca. Então eu não faço esse processo da higienização, né? O brócolis, dessa vez, eu armazenei em saquinhos plásticos e coloquei sobreposto papel toalha, né, para dar mais um auxílio aqui na redução da água que fica sempre, né, então ele vai secando. E como eu já vou preparar o brócolis amanhã, então não tem problema, né, aí só pego esse saquinho aqui e preparo ele. Então amanhã, a hora que eu for cozinhar, eu só venho aqui, pego e coloca a mão na massa. Outra preparação que também gosto de fazer no dia anterior é marinar o frango. Eu dou preferência para o consumo de proteínas mais leves, né? Uma proteína branca. E geralmente eu consumo o filé de peito, que é o que eu tenho aqui, ou o sassami, né? Eu evito comer coxa e sobrecoxa por conta da quantidade de gordura. Eu tenho 3 kg de frango, que é geralmente o que eu e meu marido a gente consome durante a semana. E dessa vez eu decidi fazer 2 preparos. Um preparo é fixo, a gente sempre consome aqui em casa, que é o frango desfiado, que é uma forma muito prática de cozinhar e muito versátil no momento de fazer a refeição. Então eu vou fazer o frango desfiado, vou fazer 1,5 kg de frango desfiado e o outro 1,5 kg eu pensei em fazer tipo nuggets, né? O meu nuggets é o franguinho em cubinhos, envolto, né, com farinha de milho, algum tipo de farinha que eu tenha aqui em casa, tá? Então eu vou começar a cortar aqui o frango pra desfiar.
Então o frango para desfiar ele não precisa ter um corte específico. Eu corto mesmo porque eu sinto que assim na marinada ele acaba pegando um pouco mais de sabor, né? Fica de um dia pro outro. Então eu corto aqui o peito dessa forma, tentando fazer cortes mais ou menos do mesmo tamanho. Quando tá um pouquinho mais feia que eu tiro também essas gordurinhas. Mas como o filé de peito é uma carne mais magra, né? Não tem muito o que tirar aqui. Agora pro outro 1,5 kg, eu já vou cortar ele um pouquinho diferente. Vou fazer ele mais fino. Vamos ver. A minha cozinha, ela é muito intuitiva. Eu gosto de cozinhar sempre, são comidas mais básicas, mais simples. E eu sou muito de sentir a minha intuição no momento do cozimento, então eu vou sentindo o que eu tenho que fazer e vou aplicando aqui no que eu tô fazendo. Não existe muito um padrão, então ficou mais ou menos assim, desse tamanho. E aí eu vou tentar seguir mais ou menos do mesmo tamanho, porque daí o cozimento ele fica igual para todos. Não corro o risco de o frango ficar cru. Esse aqui já tá maior, então eu vou cortar alguns no meio. Agora eu vou colocar os temperos. Eu tenho alguns dos temperos que eu mais utilizo. Eu tenho aqui cominho, páprica doce. Esse aqui eu acho que é canela, não era nem pra estar aqui. Cúrcuma, pimenta do reino, tem a pimenta síria. Aqui tem um pouquinho de chimichurri, pimenta calabresa, sal e o limão. Eu tento variar para não ficar sempre o mesmo gosto. Então vou colocar um pouquinho de sal aqui. Eu meço aproximadamente 1 colher dessa por quilo, então eu vou colocar 1,5 colher. Aí depois do momento de cozinhar é só acertar o sal. Deixa eu ver o que eu vou pôr aqui. Cominho, eu amo cominho. Coloco cominho em absolutamente todos os meus preparos salgados. Então capricho mesmo. Bom, nesse aqui, que eu vou fazer o frango desfiado, eu vou colocar um pouco de cúrcuma também, porque ele deixa a cor do frango mais amarelinha, tá? E vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa, só um pouquinho, porque essa pimenta aqui ela é bem forte, bem ardida, e eu não sou tão fã assim de pimenta. Gosto também de colocar limão espremido no frango, acho que combina bastante. Vou colocar aqui. Agora é só mexer bem. Agora para esse outro 1,5 kg, basicamente eu vou colocar sal, 1,5,
Nesse aqui, eu vou colocar o cominho de novo, porque o cominho não pode faltar. Então, bem cominhudo, sem dó. Nesse eu vou pôr a páprica, assim, ficar com uma cor bonita. Vou colocar pimenta síria, eu amo esse tempero. Ele é sensacional, ele vai noz moscada e cravo, então fica muito gostoso. Vou colocar só um pouquinho também, porque ela é forte. O que mais? E, por fim, o limão. Então aqui, para mostrar para vocês, o primeiro passo, eu elaboro os alimentos que eu vou cozinhar. Então aqui tenho 2 quilos, 2 tipos de proteína, né? Frango desfiado e frango empanado, 2 tipos de carboidratos, vou fazer arroz integral e um macarrãozinho alho e óleo. E isso aqui eu sempre faço, tá? Que é a parte dos legumes. Eu tento fazer de uma forma assada e de uma forma crua, tá? Os legumes, de uma forma geral, eu faço eles de 2 a 3 vezes por semana, porque eu prefiro comer eles mais fresquinhos. Então esse vai ser o cardápio da semana. Os legumes que vão ser assados, então aqui eu capricho mesmo, né? Aqui eu coloquei abobrinha, cenoura, berinjela, chuchu, pimentão verde e cebola. Então eu faço que eu me dedico, tá? Aí o que eu faço agora? Eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva pra ajudar a assar bem gostoso. Pode colocar aí um fiozinho de azeite de oliva. De tempero, muito simples. Joga um salzinho. Tá? E uma pimentinha do reino. Não coloco mais nada. Acho que o próprio sabor do legume já é muito gostoso. Não costumo colocar muito tempero nos legumes. E agora
deixo no forno assando por aproximadamente 60 minutos a 250 graus. Então, ó, os meus legumes eles já ficaram prontos, então deixei um tempo de 60 minutos e olha que coisa mais linda. Eles ficam bem sequinhos, tá? Eu não mexi. Agora eu vou retirar aqui do forno e vou deixar aqui na bancada para esfriar. Então agora eu vou preparar o frango empanado, que é o meu nuggets. Eu coloquei aqui 4 ovos, aqui um pouco de farelo de aveia e aqui fubá, né, farinha de milho. Coloquei um salzinho em cada um deles. Então eu vou pegar o peitinho de frango, vou passar no ovo. Vai ser uma sequência do ovo para farinha de milho, volta pro ovo e depois farelo de aveia. Vamos ver se dá certo. E depois eu coloco aqui na minha frigideira para colocar no forno. Vamos ver se vai dar certo. Então aqui, meninas, eu vou começar a preparar o frango desfiado. Eu refoguei aqui alho, cebola e tomate. Joguei um pouquinho de sal. E agora eu tô esperando ele dar uma fritadinha. Já dei uma misturada com o frango. Panela de pressão, sempre tem que prestar atenção, né, na quantidade de alimento que tu coloca nela. Então não pode encher a panela de pressão, senão ela realmente fica perigosa. Tá, então aqui o meu franguinho ele tá ocupando metade da panela, então tá bem ok a quantidade. E agora eu vou adicionar um pouco de água já quente. Eu vou botar bem pouquinha água, porque o frango ele já solta um pouco de água também. E depois quando eu for desfiar o frango, ele não fica aquele frango muito caldoso. Eu prefiro um frango mais sequinho. Agora eu vou fechar minha panela de pressão. Depois que pegar a pressão, que a panela estiver chiando, eu deixo 20 minutos com ela, né? Depois a fogo baixo, depois que pega a pressão, tu baixa a temperatura do fogão no mínimo. Eu conto o cronômetro 20 minutos e eu desligo a panela de pressão. Desligo aqui o fogo. E eu deixo a panela de pressão ela sair sozinha toda a pressão. Não coloco embaixo de água, não forço a retirada da pressão daqui, porque daí não tem perigo de acontecer nada de errado aqui com a panela de pressão. Então sempre certificar se tá limpinho aqui por dentro, se a molinha, né, que vai aqui na pressão, ela tá em boas condições. Com isso não precisa ter medo de mexer na panela, tá? Então aqui já coloquei o azeite de oliva. Dessa vez eu vou fazer o arroz com um pouquinho de cebola. Eu botei um pouquinho de cebola aqui. Um pouquinho de alho também.
E eu vou usar aqui o arroz integral. Então eu meço na xícara da própria panela, porque arroz integral eu vou fazer, acho que 1,5 xícaras, 2 xícaras de arroz. E para cada xícara eu coloco 3 xícaras de água para o arroz integral. Vou fazer aqui 2 xícaras. Eu dou uma refogada aqui. Tô refogando bem o arroz com a cebola e com alho. E botei um pouquinho de sal também. Aí agora eu já coloquei a água e eu aproveito pra cozinhar o brócolis a vapor na mesma panela. Então eu coloco aqui em cima, fecho e aí vou acompanhando o cozimento. Já deu os 20 minutos, ó, agora eu tô esperando ela tirar a pressão sozinha. Depois eu venho aqui e desfio o frango. Então minha panela de pressão já saiu pela pressão, vou abrir ela aqui. Agora é muito simples para desfiar o frango. Eu faço essa colher aqui, que eu não sei como é que se chama. E só o fato de passar ela, pode ser com garfo também, o frango já desfia. Então é muito simples. Antes eu fazia o frango, deixava uns 10 minutos e fazia aquela sacudida, né? Só que não é a forma mais certa, né? Pelo fato de ter um perigo aqui com a panela de pressão. Então, comecei a testar, deixar mais tempo. Dependendo da quantidade de frango que eu deixo na pressão, posso deixar 25 minutos. Hoje eu deixei 20 porque eu botei 1,5 kg. Então, é só passar essa colher, que olha como é simples, já fica tudo, tudo desfiadinho. Esse caldo, eu vou descartar ele, mas ele pode utilizar ele para fazer sopa no inverno. Eu usava muito porque já tem a própria gordura do frango, o sabor do refogado que tu fez no começo com cebola, com alho, tomate. Então é algo que tu pode porcionar num potinho e colocar no freezer, que fica tipo um caldo quinor, né, que chama. Então eu vou terminar aqui de desfiar o frango. Vou descartar um pouco desse caldo. Aqui eu coloquei o meu frango empanado. Então ficou assim, desse jeitinho. E não coube tudo nessa forma, eu coloquei um pouco também aqui na air fryer, que eu até prefiro, ele fica mais crocante, ó. Aí depois eu venho aqui, mexo ele de lado, né? Preparações finalizadas. Então, olha só o tanto de comida que rendeu. Aqui eu fiz as verduras cruas, beterraba e cenoura. Aqui as seletas de legumes, eu misturei todas elas. Até tem um pouco menos do que tem na forma, porque a gente já comeu agora no almoço. O feijão, eu tirei ele, tá congelado. Eu preparo o feijão, porciono. E aí, para essa semana não precisou eu cozinhar feijão. O brócolis que eu fiz junto com o arroz, então ele fica bem al dente, fica bem gostoso. O arrozinho integral, eu já tinha macarrão integral pronto, então não precisou preparar também, eu já tinha ele no freezer. Aqui ficou o nosso frango desfiado.
Esse aqui toda semana eu faço, porque a gente usa para botar no Rap 10. Eu levo de lanche pro trabalho também, então fica muito prático. E eu deixo ele realmente mais sequinho, porque ele é para lanche. E aqui o frango empanado, né? Ele ficou legal, mas eu acho, como eu fiz ele com farelo de aveia, eu acho que ficaria mais interessante se fosse o flocão. Então esse daqui eu fiz só com a farinha de milho e teria que colocar no lugar do farelo de aveia o flocão, mas ficou muito gostoso. Então essa é a preparação para essa semana. Então agora é só colocar tudo na geladeira e almoço e janta estão garantidíssimos.